Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo. Estamos aí dando continuidade na finaleira do nosso curso Yoga Política e Sociedade Brasileira. A gente vai entrar agora num autor muito importante, Weber, o pai da sociologia moderna. Escreveu um livro muito importante chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que tem tudo a ver com nossa fala daqui. E temos mais um autor, que é Foucault, na próxima aula, e a gente dá uma amarrada nisso tudo. Mas importante aqui, a gente a partir de uma ideia que veio alinhavando as minhas falas desde a trinca grega. Se não ficou claro, talvez fique agora nessa pequena explanação. Lembra que o motivo de Sócrates ter sido morto, o mestre de Platós, que foi mestre de Aristóteles, Epicuro também vai beber nisso. O motivo de Sócrates ter sido condenado à morte foi por ele ter se considerado herético. Ele ir contra os deuses do panteão grego, da sociedade da polis grega. Então, por mais que não tenha ficado claro na fala da trinca grega e depois dos outros, talvez um pouquinho mais, a religião está entremeada em todos os assuntos de política até aqui. Claro que eu pensei alguns autores, e eu poderia ter feito isso com outros, na filosofia da política. Mas eu escolhi também estes por a gente pensar no entrelaçamento da religião com a política, se para você não estava claro, sobretudo para você do yoga, que acha que a política não tem nada a ver, é muito material, é denso, e eu preciso de algo que é sutil, nada a ver. Na perspectiva desde Sócrates, passando por Hobbes, até agora, você é um alienado. Ah, mas é que eu sigo a sociedade indiana dos... A mesma coisa, quem escreveu o principal livro no qual a grande maioria dos yogis leem como se fosse a Bíblia, é o Yoga Sutra, foi um sacerdote, foi um religioso da religião dominante naquele período, que olhou os diversos yogas que existiam, plurais, cosmopolitas, pense em Platão e Aristóteles, vendo a polis sendo invadida por outra cultura, e vai organizar a sociedade, desde Platão, com diferenciação de castas. E com Aristóteles dizendo que cada um tem uma posição no cosmos, você tem que escolher qual é. Ambos também a favor de ter escravos, tá certo? Então entenda, não seja bobo, não seja bobo. A religião está entremeada desde sempre. É que agora nós entramos em Weber, vai ficar mais explícito isso. Em Marx, era tão importante que ele vai tentar, com o marxismo, com o socialismo, acabar com as religiões na sociedade. E Weber vai beber em Marx, mas ele vê que há uma outra força motriz, né, que não é a economia, mas é justamente um pensamento religioso que vai nutrir, vai organizar a sociedade. Então vem continuar no rolê aqui. Assim como Marx, então, Weber estudou a gênese do capitalismo moderno, essa nova forma de organização de pessoas que nenhum dos nossos amigos até agora haviam enfrentado realmente de frente, enfrentado, né? Havido visto, vivenciado, porque até então as principais organizações, até Marx, né, eram monárquicas, absolutistas, alguns defendendo, outros buscando algo mais democráticos, mas o capitalismo, essa nova organização da sociedade, que não é tribal, selvagem, primitiva, como alguns podem colocar, nem organizada de forma imperialista ou feudal, se você preferir algumas formas. Agora é uma nova forma de organização social que vai juntar, eu estou vindo de Marx, né? Uma galera que vivendo no Burgos, lembra aquela parte alta, fora do feudo, comerciantes, que trocam com outros feudos e vão se enriquecendo, mas não tem zero de nobreza, né? Tem zero de influência
política, o feudalismo vai caindo, vai sobrar essa galera com muita grande, os donos do meio de produção, junto com uma galera que era servo, que não tem nada, não tem um puto no bolso, mas tem a sua força de trabalho, vão se juntar então e vai surgir uma nova organização social que é o capitalismo. Aí nós temos Marx, o grande pensador da gênese do capitalismo, e vai dar todo o seu rolê para ele, vimos na outra aula. E agora Weber, que assim como Marx estudou a gênese do capitalismo moderno, e como Marx adotou a ideia da apropriação privada dos meios de produção como um fator decisivo na constituição do capitalismo. Tá? Então, o surgimento dessa classe nova burguesia, que não era nobre, que não era monárquica, assim, não era absolutista, não veio dos patriarcas, caralho, vão fundar uma nova forma de organização social. E claro, vão tomar o poder. E claro, a religião vai se juntar com eles para dar força política e social. Mas ao invés de pensar o desenvolvimento dos meios de produção, né, Weber, de produção ser o fator decisivo para a organização e o pensamento do capitalismo, Weber vai enfatizar a emergência de um ethos racional na condução da vida, uma progressiva racionalização das normas e máximas éticas, éticas como sentido de vida, organização da sociedade, ética, como principal característica da cultura ocidental, leia-se Europa. Então, Weber é um alemão, então ele está lendo a Europa na perspectiva de um alemão, tá? Não sejamos tolos, né? Então quando ele fala aqui cultura ocidental, ele está falando do mundinho dele, da Europa. Ele não está falando de latino-americano, por mais que nós vamos ser, fomos colonizados por europeus, sobretudo espanhóis e portugueses. Os holandeses nós expulsamos, eles foram fundar Nova York, saíram de Olinda. E Estados Unidos e Canadá vai ter um outro tipo de organização, né? Do México para baixo, os latino-americanos, e do México para cima ali, uma organização anglicana, de um pensamento, de uma ética protestante, não católica como nós. Isso é importante, esse primeiro preâmbulo. Então, Weber vai estudar a gênese do capitalismo, que é a sociedade no qual ele está entrando em contato, vai, assim como Weber, Marx, perceber que a apropriação privada dos meios de produção, e não mais absolutistas, monárquicos, é o que constitui o capitalismo, mas ao contrário de Marx, ele vai entender que a emergência de um ethos, de uma forma de ver o mundo racionalista, é o que vai ditar as regras dessa organização social chamada capitalismo. A religiosidade ética própria ao Ocidente, leia-se Europa, leia-se Alemanha, a Alemanha onde vai nascer Lutero e Calvino, Lutero, tá certo? Então o protestantismo vai nascer lá. Tem como finalidade a salvação da alma e não o sucesso terreno. Então, a religiosidade ética própria ao Ocidente tem como finalidade a salvação da alma e não o sucesso terreno. Então, isso quer dizer o seguinte, nós vamos ver isso melhor lá para frente. Foda-se aqui. Nós temos que dominar essa natureza, porque a nossa alma vai esperar a salvação em uma outra geografia religiosa, né? No sobrenatural. Então a forma ocidental de organizar empresarialmente o trabalho é, na verdade, segundo Weber, um sintoma da principal característica ocidental. Um racionalismo que desencanta, desmagiciza, de mágico, de encantamento, o mundo. Então esse é o primeiro ponto importante, que isso aqui é um degrau importante para Weber, né? A forma ocidental, no qual ele está pensando, fim do século XIX, início do século XX, na Alemanha, ele é um professor universitário, está surgindo o nazismo lá, vem continuar o rolê, porque você tem que entender de onde ele está tirando essas ideias, lendo Marx. Essa forma de organizar de empresas próprio do burguês, né? A pequenas empresas, e tudo é transformado em empresa. Vem curtindo o rolê. É, na verdade, segundo Weber, o sintoma da principal característica ocidental que vem surgindo. Um racionalismo que desencanta o mundo, elimina a magia do mundo. A religiosidade do Ocidente, sobretudo a cristã, extremamente mágica na Idade Média,
e que vai se desencantando com a magia, e não acabando com a religião, mas separando a magia da religião, veio com o tio. Pensa no nome da Rosa, tá? De Umberto Eco, aquele filme com... sei lá o nome daquele cara, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Mas você vai saber quem é. É o nome da Rosa. É um mundo mágico, lembra? Ele vai chegando lá, Sean Connery. Ele vai chegar numa igreja, né, num mosteiro, no qual as pessoas... eu vou estar dando spoiler do filme, do livro. Eles vão morrendo porque eles estão lendo um livro que é proibido. Vou falar qual é o livro, enfim, porque ele é proibido, para ficar um suspense. E eles vão morrendo e eles acham que aquilo ali é a causa dos demônios e não sei o quê. E chega então um cara racional, lógico, com cara de cientista. Esse é um segundo patamar subindo. A desmagização do mundo, o desencantamento do mundo, segundo Weber, vem casando com esse racionalismo ocidental, que vai se espalhando pelo mundo, vai sendo exportado para o mundo. Olha os Estados Unidos. Tem algo importante surgindo, que é a ciência. Mas junto com a ciência, o pensamento científico, a forma científica de explicar o mundo, um novo tipo, uma nova forma de cristão, vamos pensar assim, que é o protestantismo. Lutero e Calvino, sobretudo Lutero, é um teólogo católico, é professor universitário, forma sacerdotes católicos, tem uma ideia que é assim, por que a gente não traduz a Bíblia do sânscrito, ia falar, do latim, sei lá que porra, para o alemão, a língua? Então todo mundo vai ter acesso à palavra de Deus e não precisa de um sacerdote para interpretar para ele latim, que o povão não sabe ler latim, mas sabe poucos lerem alemão. É claro que a cúpula, a organização religiosa católica, não gosta disso, ele continua protestando contra essa ação. Ele vai traduzir mesmo proibido, então ele é expulso pela Santa Inquisição da Igreja Católica e ele continua protestando, vai fundar uma nova religião católica, uma nova religião cristã, lendo o mesmo livro dos católicos, a Bíblia, mas faz uma interpretação mais racional, mais lógica. Por trás dele está todos os pensamentos que vão dar, os filósofos que vão constituir o pensamento racional da ciência. Descartes, Francis Bacon, que nós já vimos aí, o empirismo. Então é possível uma religião então ser empírica? Claro que não. Mas o protestantismo é uma versão mais pragmática, mais racional na leitura da Bíblia do que a mágica daquele período da Idade Média sobre o livro católico, a Bíblia. Pegou o rolê, tiozão? Então a religiosidade ocidental, sobretudo a cristã, e mais específico ainda a protestante, abandona sua magia e rituais mágicos em nome de uma internalização ética dos princípios religiosos que, no fim das contas, favoreceu o surgimento do capitalismo. Então ele percebe que, cara, não só as duas linhas de fuga que surgem para fomentar o surgimento de uma nova organização social, empresarial, racional, pragmática, que é o capitalismo, os burgueses e os servos que têm a sua força de trabalho para vender, mas também uma nova forma de pensar o cristianismo, que é a religião dominante, só agora pela versão protestante. Se for uma igreja protestante, não é evangélico, né? Os neopentecostais são protestantes, mas é uma versão pentecostal, que entende, por exemplo, a igreja protestante, como do Mackenzie, presbiteriana, não tem nem imagem, é uma igreja branca, no máximo uma cruz, em dourado. Ele vai fundar uma nova teologia, que é a teologia da prosperidade. Enquanto a teologia católica é a teologia da caridade, você é rico, você é nobre, não tem problema, Deus está contigo. É um dever moral seu a caridade, distribuir com os pobres. Você é protestante, é a teologia da correria. A teologia da correria. Se você tem grana porque você é um burguês, cara, não distribui, brother. Deus está tocando a sua vida. Tá pegando o rolê. Claro, estou simplificando a ideia, claro. Mas se você prospera na vida com grana, seus filhos estão bem casados, vão para a faculdade, os filhos herdam a empresa e fazem engenharia, direito, aqueles bem de conservador. É sinal que Deus está tocando a sua vida.
base do protestantismo, então, e da teologia da prosperidade. Esse tipo de pensamento cristão se junta com o espírito do capitalismo e fomenta a queda da magia, de acreditar que você acender uma vela, rezar para um santo, vai te dar a eternidade. Isso o protestante não acredita. A ética protestante se coaduna com o espírito do capitalismo. Assim, a vida guiada pela magia segue princípios e valores completamente diferentes da vida guiada por princípios éticos, racionais, do capitalismo, poderíamos complementar. Não por menos, o tal desencantamento do mundo que Weber anuncia não acabou nem com as religiões e nem com a magia, mas dividiu. Dividiu os sacerdotes de magos, pois os sacerdotes, especialistas religiosos, se distanciam, ao menos em algumas religiões e sociedades complexas, cosmopolitas, como são as europeias, dos magos e feiticeiros ou feiticeiras, os especialistas da magia, que até então viviam em simbiose. Calma. Eu não entendi, professor. Vai ficar simples. Você, brasileiro, da década de 60 e 70, você não viveu, não cresceu numa cidade cosmopolita, tá certo? Não seja trouxa. Ah, eu nasci em São Paulo. Não. A sociedade não é complexa, né? Desse período, anos 40, 50, 60, 70. Eu fui benzido, cara, por espinhela caída e mal olhado. Existiam as bezendeiras do bairro, que são nada mais, nada menos do que as feiticeiras católicas. Vem curtir no rolê, tiozão. Senta aí que o tio vai começar. Nós vivemos, década de 40 a 70, eu sou da década de 70... Eu nasci meio que no finalzinho, né? Mas embebidos de uma certa magia ainda, muito premente do catolicismo, do cristianismo popular, antigo. Então vem. Nós podemos pensar assim em suma. Desde o surgimento do judaísmo, Weber falando, existe, em particular no Ocidente, portanto Europa, no que ele está pensando, certa hostilidade à magia. 2. A magia para Weber significa uma estereotipagem da técnica e da gestão econômica. O que significa isso? Significa que o mago ou feiticeiro, ele se utiliza de técnicas mágicas para manipular a natureza, para benefício próprio ou dos seus clientes. Ao contrário dos sacerdotes, teólogos, padres, pastores, brahmanes, que jogam a sua promessa, sua recompensa lá para frente. É um compensador mais geral, a vida eterna, o bem-estar geral. Os magos fazem o quê? Oráculos, né? Tipo astrologia védica, quiromancia, geomancia. São terapeutas, curadores. Tá pegando o rolê, tiozão? Então, é possível encontrar na Idade Média e na Idade Média mesmo andiana, até 1860, né, quando chegam os ingleses colonizar a Índia, que são anglicanos, são protestantes com esse racionalismo. Vem curtir no rolê, tiozão. Então, há sacerdotes mágicos, sim, o hinduísmo é uma religião muito mágica, mas quanto mais a ciência, vem no rolê do Weber, quanto mais a ciência vai chegando na sociedade, quanto mais a sociedade vai se tornando complexa e cosmopolita, pensa na Índia sendo colonizada pelos ingleses. Eles olham um cara jogando manteiga ghee em cima do falo de Shiva. Falo, você vai jogar no Google, é o pinto de um deus azul com 4 braços. Um protestante regido por Lutero e Calvino, vindo da Europa, colonizando um país, que é a Índia. Olha aquilo e fala, nossa, que riqueza cultural, coisa linda, vou absorver isso na minha religião. Não, ele olha para aquilo como um jesuíta olha para o Tupinambá. Nossa, cara, é meu dever moral trazer a palavra do Senhor para ele. Mas ao contrário do jesuíta, a magia Tupinambá vai sendo incorporada na religião católica. Ao contrário, nos pastores evangélicos ou protestantes, não há uma absorção da magia, há uma ojeriza à magia. Então volta para Weber. A magia para Weber, então, é uma estereotipagem da técnica e da gestão econômica. E a tese de Weber é que o capitalismo
vai desencantando o mundo, ou seja, vai tornando as religiões menos mágicas e relegando a religião apenas, né? A ética, a determinar o sentido de vida dos cidadãos, dos devotos. Enquanto os magos estabelecem relação de clientela, os sacerdotes estabelecem relação de devoção. Vem com o tiozão. Weber é foda. A magia acabou? Não, Weber estava errado. O que aconteceu foi que a magia se distancia da religião. Há algumas religiões mais mágicas do que a outra. A Umbanda é uma religião bastante mágica. Você pode tanto se converter e virar filho ou filha de santo, quanto só ir nas giras de quinta-feira para receber um passe ou tomar banho de ebó. Espiritismo kardecista, igual. Você pode tanto se converter e virar um espírito, desenvolver mediunidade, como só ir na mesa branca para trocar ideia com um ente querido seu que já foi, ou receber um passe. Religião daimista, você pode tanto se converter e virar um fardado, ou quando só ir na lua cheia, na lua nova, dia 15, dia 30, para ser consagrado o ayahuasca contigo. Tá vendo o rolê? Então peraí, meu, você falou todas as religiões brasileiras. No Brasil, por nossa cultura ser antropofágica, mágica, porque nós somos uma cultura atravessada não só pelo cristianismo, sobretudo o catolicismo, que também é bastante mágico com seus santos. Nossa Senhora de Fátima. Não existe Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida para um protestante. Isso é iconoclastia. Só existe Deus. Então, caralho, peraí. Jesus foi mago? Entendeu? É outro rolê esse, né? Ele curou as pessoas. Vamos para outro rolê. Mas se você for por essa linha, Lutero e Calvino tiram esse poder mágico de Jesus. Ou só dá para Deus. Por exemplo, na China, a construção das primeiras ferrovias entrou em conflito com a geomancia, que exigia respeito às montanhas, rios, florestas e túmulos. Geomancia, de geografia, lembra? Geomancia. Passaram uma estrada de ferro sobre uma floresta não só destrói, como dessacraliza todo lugar. Aí você começa a pensar, pô, tiozão, eu sou então um yogi muito mágico, né? A maioria dos professores de yoga no Brasil são muito mais yogis ou yoginis, feiticeiros, feiticeiras, do que sacerdotes. A magia, ou magos e feiticeiras, para Weber, se recusam a considerar um mundo objetivamente, ou seja, sem valor divino em si, e representam uma recusa à inovação e ao progresso econômico. Você que é perspicaz, está fazendo anotação, já se ligou. A magia vai sendo afastada do crescimento das organizações sociais capitalistas, porque ela impede o desenvolvimento. Esse é Weber falando, tiozão. E a religião? Rapidamente afasta a magia de perto de si, os magos e feiticeiros. Então as benzedeiras da rua param de ter utilidade, não serem aceitas. Tanto mais quanto uma sociedade se torna cosmopolita e complexa, quanto menos magos e feiticeiras, não é que deixam de existir, mas se descolam da sua grande organização religiosa da qual faziam parte e vão traçando, numa linguagem brincadeira, vão indo mais para aquela casinha afastada da floresta. Essa ideia da bruxa má, que come criancinha, que vive afastada na floresta, é um puta pensamento protestante. Assim, a magia associada à tradição religiosa, leia-se igrejas, organizações religiosas, na qual os magos e feiticeiras conviviam ou convivem simbioticamente, até então, com os sacerdotes, fomentam tabus e obstáculos ao aumento do poder humano. Vou repetir, assim a magia, que sempre foi associada a tradições religiosas, pensa na Wicca, é uma religião e é extremamente mágica, na Europa, ela vai perdendo a sua força conforme a religião católica vai crescendo. Cara, leia Brumas de Avalon. Não é um romance histórico, mas mostra essa diferenciação. Quanto a magia vai morrendo, as brumas vão sumindo, e vai crescendo uma religião para uma sociedade mais complexa, cosmopolita. Tanto que no final do Brumas de Avalon,
As bruxas, as feiticeiras percebem que a deusa não morreu, mas elas a enxergam, é o finalzinho do Brumas de Avalon, acho que volume 5. Elas enxergam, elas percebem que a deusa foi transformada em Nossa Senhora e está carregando o menino Jesus. E vem com o rolê que essa é outra aula. Assim, a vida guiada pela magia segue princípios e valores completamente diferentes da vida guiada pelos princípios éticos racionais do capitalismo, poderíamos complementar. Eu já disse isso. Não por menos há um tal desencantamento do mundo anunciado por Weber, porque vai crescendo o cristianismo, ou vai crescendo o protestantismo, vai crescendo o pensamento racional também da ciência, a magia vai se afastando das religiões tradicionais e o mundo vai se desencantando magicamente. E desencantando-se magicamente, os sacerdotes, especialistas religiosos, distanciam-se então dos magos. Dessa forma, ao menos aos olhos ocidentais, leia-se europeus, das sociedades complexas e cosmopolitas, e também nos Estados Unidos e outros de colonização vertente cristã protestante, sobretudo, e sobretudo calvinista. E vou relembrar um livro do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, quando eles se coadunam juntos. Ele vai fazer uma viagem para os Estados Unidos e percebe como a ética protestante calvinista se coaduna muito bem com a forma de viver empresarial que o capitalismo determina para os seus habitantes, né, para os seus indivíduos ou sujeitos sujeitados a esse tipo de pensamento. Assim, a religiosidade ética tem como finalidade a salvação para a alma e não um sucesso terreno. Por isso eu posso destruir tudo, rios, parece bem um discurso de Avatar, né? Mas eu quero dizer o seguinte, antes disso, né, com pensamento mágico, eu não ia fazer a porra de um túnel atravessando uma montanha que é sagrada, vem curtir no rolê. Aí eu tenho que fazer uma puta volta para chegar. A religião se tornando mais ética, mais racional e menos mágica. Eu afasto os magos, as crenças, superstições, olha só, tudo que não é nossa superstição. E eu furo a porra da montanha sagrada. E os magos e feiticeiras, como de forma mais específica, como oráculos, curas e proteções, com base imanente de alguma forma, vão sendo relegados fora da organização religiosa. E, sobretudo, entre os evangélicos brasileiros, é muito claro a briga que se faz entre os sacerdotes, pastores evangélicos, com os pais de santo, também sacerdotes, mas para esses, como eles são muito mágicos, feiticeiros, eles são do mal, pegou o rolê? E os pais de santo vão também jogando esse jogo e tornando de alguma forma os seus rituais mais éticos do que mágicos também, mas é outra aula essa. Então, o que originou o capitalismo para Weber, o que, ao final de contas, criou o capitalismo, foi um empreendimento racional permanente. A contabilidade racional, a técnica racional, mas tampouco foram esses fatores por si sós, porque Weber mostra que é necessário o fator adicional da mentalidade racional, a racionalização como condução de vida. Um ethos econômico racional. E isso não é a política que vai fornecer. Pegou o rolê do Weber? Né? Como Marx acreditava. É só mudar os políticos. Tanto que Marx não acabou com religião. Né? Para Weber, o que faz a sociedade incluir isso como ética de vida, e um exemplo que ele vai estudar nos Estados Unidos, é quando a religião se torna também racional. E o protestantismo é um exemplo disso. E aí, por fim, a ciência transforma em vocação a essa nova sociedade dita ocidental ou racionalista. A intelectualização e a racionalização crescente não equivale, portanto, diz Weber, a um conhecimento geral crescente acerca das condições em que vivemos. Significam antes, cientista, eu, que sabemos ou acreditamos saber a qualquer instante que poderíamos bastando que o quiséssemos provar que não existe, em princípio, nenhum poder misterioso e imprevisível que interfira com o curso de nossa vida. Em uma palavra, que podemos dominar tudo por meio da previsão, equivale a isso despojar de magia o mundo. Então vem. Religiões mais éticas, portanto mais racionais, pragmáticas, o crescimento da ciência como forma de explicar o mundo e, consequentemente, a queda da magia, ou a forma mágica de ver o mundo. Né? A gente, então, o que significa a forma desencantada de ver o mundo? Significa que nós
incutimos em nosso ethos, nós, digo, ocidentais europeus, não sei se o brasileiro está totalmente embebido disso, né? Que uma certa intelectualização e racionalização crescente, nós incutimos em nosso ethos que poderíamos, bastando que quiséssemos, provar que não existe, em princípio, nenhum poder misterioso e imprevisível que interfira com o curso de nossas vidas, por meio de previsão, racionalização, cálculo, empirismo, conseguimos dominar o mundo. Puta do pensamento capitalista, não é certo? Você encontra esse tipo de pensamento em qualquer pessoa por aí na rua. Então, para Weber, a ciência deve ocupar-se com o estabelecimento de fatos, a determinação das realidades matemáticas, aí ele falando, e lógicas, ou a identificação das estruturas intrínsecas dos valores culturais. A racionalidade científica, assim, é instrumental. Todas as ciências, diz Weber, da natureza nos dão uma resposta à pergunta: que deveremos fazer se quisermos ser tecnicamente senhores da vida? Então Weber estava ali no fim do século XIX, preocupado com o crescimento do movimento nazista na Alemanha e também com o pensamento teológico crescendo nas universidades. E ele vai traçar um perfil dessa nova organização social e quais são os meios que determinam ela de sobreviver e crescer neste mundo. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Meu nome é Roberto Simões, site O Contemporâneo, e convido vocês aí para continuar nesse curso e adentrar em novos cursos que nós temos aqui na plataforma também. Você pode comprar ele de forma individual ou assinar a plataforma e ter acesso a quase todos os cursos. Há 2 cursos que não entram lá, é o Yoga Malandro e o Desformação em Yoga, porque são cursos um pouco mais amplos, né, que exige tal, por isso que eu acho que você precisa entrar só nele para absorver melhor todo esse conteúdo, mas tudo que está no Desformação está de alguma certa forma também nesses cursos dispersos aqui da plataforma. Tem sugestão de curso, quer ter alguma ideia, sugestão, dúvida, rancor, mágoa, depressão, melancolia, escreve aí embaixo que a gente bate um papo, dá um blá no suporte, ok? Forte abraço, até a próxima aula.